Mais uma vez, Pereira, estamos aqui, né, na Clínica Renascença com o Dr. Eduardo Pachu, né, Pereira? É uma honra grande ter ele aqui sempre no nosso sertão, né, mudando a vida de muita gente sobre cirurgias bariátricas, sobre vários assuntos, não só cirurgia bariátrica, como ele trata também outras doenças. Para começar, doutor Eduardo, eu tenho a seguinte pergunta ao senhor. Quem faz cirurgia bariátrica tem mais risco de morte com Covid? Oxe, isso é uma ótima pergunta e uma dúvida muito frequente. Isso é uma dúvida de utilidade pública. Pelo contrário, isso é um estudo na semana passada, numa das revistas de maiores impactos mundiais. Essa revista chama Obesity Surgery, é revista americana, que há uma redução de 44% de mortalidade em cirurgias, em pacientes que contraíram o Covid após a cirurgia bariátrica. Há uma redução também, Dinha, de 74% de internação. Então, os pacientes que pós-operatório de bariátrica, eles têm uma diminuição de 74% da internação. Então, essa revista mostrou que foi um período de 8 meses que eles avaliaram mais de 9.000 pacientes. Então, isso aí hoje nos indica a operar esses pacientes no tempo de hoje. E por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica indica a cirurgia em tempos de pandemia. E também a Sociedade Mundial. Então, o que muita gente que achava que a cirurgia bariátrica, eu vou ficar com imunodeficiência, pelo contrário, o COVID vai diminuir em pacientes que têm cirurgia, que foi operado de cirurgia bariátrica. Doutor Eduardo, é a obesidade e o Covid-19. O que o senhor tem a dizer? Eu diria a você que hoje tudo a gente tem que falar a respeito de grandes artigos científicos, grandes estudos mundiais. A Europa e os Estados Unidos, por onde começou essa pandemia, veio logo à tona a ligação de gravidade entre obesidade e cirurgia, e obesidade e Covid-19. Então, fez com que os pacientes, 80% dos pacientes que desenvolvem a forma grave na Europa, menores de 60 anos, têm obesidade. 90% dos que desenvolvem a forma grave nos Estados Unidos têm obesidade. E isso aqui a gente observou de perto aqui no Brasil, onde a gente via os pacientes magros, alguns eram até entubados e outros conseguiam sair. Mas os obesos que eram entubados, que tinham doenças como cardiopatia, dificilmente, depois que é entubado, eles saem do tubo. E muitos chegam a óbito, onde a mortalidade é elevada devido à obesidade. Porque a obesidade carrega consigo não só a obesidade, carrega consigo a limitação da respiração pelo pulmão, como a apneia do sono. Também os pacientes são mais propensos a desenvolver a hipertensão e o diabetes. Doutor Eduardo, também sobre alguém durante a cirurgia bariátrica já pegou Covid? Isso aí hoje é uma pergunta e é um medo que toda equipe tem. E o que é que a gente faz? Hoje, nos hospitais onde eu opero, criamos protocolos onde não há ligação nenhuma de pacientes bariátricos com pacientes COVID. Não há ligação nenhuma de fluxo de pacientes, onde isso aí é o novo normal. E graças a Deus nunca ninguém pegou o COVID. Nos nossos pacientes bariátricos, a gente divide os pacientes que têm COVID e os pacientes que têm cirurgia bariátrica no hospital, onde são alas totalmente diferentes, onde os hospitais eles são duas referências e isso aí deixa os pacientes bem tranquilos. Muitos pacientes, assim, que às vezes têm vontade de fazer uma cirurgia bariátrica, têm dúvida. Paciente com 85 quilos pode fazer bariátrica? Pode. Então, a gente indica cirurgia hoje com IMC a partir de 30, desde que tenha comorbidade, desde que tenha a apneia do sono, síndrome dos ovários policísticos, hipertensão, diabetes ou até mesmo problema hepático. Então, um paciente que tem 85 quilos e tiver 1,50 m, 1,55 m, esses pacientes vão ter um IMC maior. O que é permitido para a indicação de cirurgia bariátrica é o IMC. A partir de 30, ele vai ter a indicação da cirurgia metabólica. A partir de 35, esses pacientes vão ser realizadas cirurgias até pelo plano de saúde. Doutor Eduardo, qual o tipo de cirurgia bariátrica mais usada, feita no mundo? Qual o tipo de bariátrica mais feita no mundo?
Hoje, Dinha, no mundo se realiza praticamente 2 tipos e são praticamente equivalentes. O que hoje ainda no mundo é um pouco mais prevalente é o bypass. Em seguida vem o quê? O sleeve. O bypass é a cirurgia onde a gente é considerada bariátrica completa. É onde a gente mexe no estômago e no intestino. O sleeve é a bariátrica incompleta, onde a gente só vai mexer no estômago. E é uma cirurgia que também a gente pode, eu posso pegar o paciente de sleeve e transformar ele num paciente de bypass. Outra pergunta que eu achei muito interessante, doutor, é o seguinte: após fazer a cirurgia bariátrica, terminou a cirurgia bariátrica, pode em seguida tomar vacina? Pode, com certeza. Esse paciente não vai ter nenhum problema em tomar a vacina. Já tive alguns pacientes que em seguida da cirurgia saiu de alta hoje. Eu operei ele hoje, dei alta ele amanhã. No outro dia ele já estava tomando vacina. O que é balão intragástrico? O balão intragástrico é um balão que utilizamos para a perca de peso nos pacientes. Então, um paciente que tem um IMC a partir de 26, que ele tem sobrepeso, ele não tem obesidade grau 1, e ele quer perder peso, utilizamos uma técnica menos agressiva, que é o balão. O balão não precisa de cirurgia, é colocado pela boca. Colocamos esse balão nas clínicas mesmo de endoscopia. Aqui em Souza a gente coloca numa clínica de endoscopia o balão, já colocamos e retiramos esses balões várias vezes. E então o balão é um procedimento que realizamos pela boca com sedação para o paciente perder peso. Qualquer pessoa, doutor, pode colocar balão? Os pacientes que são operados de estômago, como uma hérnia, ele tem uma hérnia no estômago, ele foi operado de algum pólipo no estômago, esse paciente não é candidato ao balão. Mas o paciente que tenha sobrepeso, não precisa ter obesidade, ele já tem indicação e pode colocar o balão. Porque o balão eu posso colocar ele, Dinha, eu posso ter ele com 3 meses, posso deixar ele com 6 meses, existe balão que fica até 1 ano. E por que o balão promove o emagrecimento? O balão ele promove o emagrecimento devido a quê? Devido ao paciente ter um estômago ocupado 50% por um balão. Então o paciente vai ter uma saciedade melhor. Então o paciente não vai conseguir comer bem. Então por isso que o balão ele vai fazer, o paciente vai perder em média 20% do seu peso. Doutor Eduardo, uma pergunta assim que às vezes as pessoas perguntam e eu também tenho essa dúvida, até eu mesma. Pessoas que têm refluxo, tem tratamento? Tem. Hoje existe uma cirurgia para o refluxo, existem tratamentos medicamentosos para o refluxo. O refluxo, primeiramente, a gente tem que tratar a causa do refluxo. Existem causas alimentares, onde o paciente ele come e se deita. O paciente come com bastante líquido. Isso aí vai piorar o refluxo. A gente tem que avaliar pela endoscopia se o paciente tem uma hérnia. Se tiver uma hérnia, muitas vezes ele é cirúrgico. Mas a maioria dos tratamentos do refluxo, 90% a 80%, o tratamento é clínico. É feito com os omeprazol, dexilante, alguma medicação para o estômago e também motílio. Então, o tratamento, na maioria das vezes, é clínico. Não sendo clínico, a gente pode fazer a cirurgia. E se o paciente tiver obesidade, a gente faz o bypass, que a gente consegue tratar o refluxo em mais de 95% desses pacientes. Doutor Eduardo Pachu, a gente queremos agradecer, né, a sua atenção. O senhor está cheio de pacientes lá fora aguardando, né, mas deu essa atenção a gente e dá-nos uma entrevista. E o que o senhor tem, o atendimento do senhor continua sendo em Campina Grande Cirurgia e atendimento aqui do Dr. Paulo José, que é a Clínica Renascença, né? Hoje, Dinha, só tenho a agradecer ao Sertão, que sempre me abraça e sempre estou aqui. Então, mesmo no tempo de pandemia, é um prazer vir aqui. Os nossos atendimentos ainda continuam em Campina Grande. Atendemos e operamos em Campina Grande, atendemos e operamos em João Pessoa, atendemos em Patos, Souza e Serra Talhada. Então, hoje atendemos praticamente toda a Paraíba para dar acompanhamento a nossos pacientes e não deixar desassistido ninguém.